Aleluia, oh aleluia, obrigado Pai, só Tu és Deus, e não há outro Deus, além de Ti. Obrigado Pai, porque nós podemos confiar em Ti, nós podemos descansar em Ti Pai, nós podemos Te adorar, certos de que aquilo que diz respeito à nossa vida, o Senhor está tomando conta, o Senhor está se movendo Pai, em nosso favor. O Senhor é aquele Pai que nos alcança em todas as áreas da nossa vida, é aquele que nunca falhou, nunca falha e nunca falhará. Nós colocamos os nossos olhos no Senhor e dizemos, Pai, de todo o nosso coração, nós confiamos em Ti de todo o nosso coração e não nos estribamos no nosso próprio entendimento. Muito obrigado, Pai. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus, e só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Nós somos gratos a Ti, nos rendemos a Ti em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, boa noite, gente. Pessoal da música, obrigado, vocês são bênção demais. Eu penso que eu vou contar com vocês mais adiante um pouquinho, obrigado. Pessoal, nessa semana o Davidson e a Cássia, eles tiveram aí sintomas fortíssimos de gripe, de virose, não sei o que foi, inclusive a Márcia também, e até quinta-feira eles não poderiam fazer o louvor, mas sabe que a decisão deles foi fazer o louvor? E sabe que quando tomamos decisão em Deus, Ele respalda, Ele pega junto, Ele nos promove, Ele nos sustenta naquela decisão, amém? Obrigado, Deison, Cássia, Felipe, Paulinho, esse pessoal é bênção demais, glória a Deus. Irmãos, a Fabiana falou bastante coisa aqui do que eu pretendo falar, mas isso é bom, quer dizer que estamos no mesmo espírito, amém? Quem se lembra que ela disse que Deus não dá nada a conta gotas? Ela não usou essas palavras, mas ela disse isso, que Deus não dá nada a conta gotas, né? Ela disse que Deus derrama abundantemente, quando ela estava falando sobre Jacó. E nós cremos dessa forma, irmãos, nós cremos em um Deus que não está com a mão fechada, não está com o braço encolhido, nós cremos em um Deus que é abundante, amém? Nós cremos em um Deus que é o Deus da sua palavra e é o Deus que opera a partir da sua palavra, amém? Quantos creem que a palavra de Deus ela é poderosa? Quantos creem que a palavra de Deus é viva e eficaz? Quantos sabem que para que a palavra produza resultado na nossa vida, nós precisamos fazer algo com ela? Amém, irmãos? Abra, por favor, inicialmente ali em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, o verso 3 é um verso muito abrangente, é um verso muito poderoso. É um verso que fala de uma plenitude dessa palavra, irmãos, que nós, com a nossa mente natural, nós não podemos dimensionar o que essa palavra é capaz. Veja bem, irmãos, há coisas que o ser humano ainda não descobriu da criação de Deus, e certamente há coisas que não vai dar nem tempo de descobrir, porque é muita coisa criada por Ele, amém? Mas veja que coisa interessante, Hebreus capítulo 11, o verso 3. Aleluia, glória a Deus. Quantos amam ao Senhor? Quantos amam a sua palavra? Aleluia, diz que pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir ou a aparecer das coisas que não aparecem, amém? Então, pela fé, nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, entendemos que foi o universo criado ou formado pela palavra de Deus. Irmãos, essa palavra ela é poderosa para criar realidades e também é poderosa para mudar realidades, amém? Essa palavra, irmãos, ela é a matéria-prima a qual Deus trabalha. Essa palavra é a substância que Deus precisa para manifestar aquilo que nós precisamos aqui no natural, amém? A palavra de Deus é suficiente, amém? É suficiente. Mas é interessante que em Hebreus capítulo 4, no verso 2, diz que tem um povo que recebeu a palavra, só que essa palavra não produziu resultado na vida deles.
Eu te pergunto, foi por causa da palavra? Foi por causa da incapacidade da palavra? Não. Ali em Hebreus 4:2 diz que a palavra não produziu resultados porque não foi acompanhada de fé. É um povo que tinha a promessa, mas não entrou no descanso porque recebeu a palavra e não creu. A palavra pode produzir ou não, mas há uma contrapartida que vai de nós de encontro a essa palavra. Amém? Nós precisamos pegar a palavra, agarrar as verdades da palavra e fazer algo com ela. Amém? Veja bem, irmãos, nós temos da parte do Senhor a garantia que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados, sim ou não? Agora, quantos sabem que enquanto o nosso corpo ainda não foi glorificado, nós estamos sujeitos nesse corpo natural, físico, nós podemos ser acometidos de doenças, enfermidades, de sintomas, sim ou não? Agora, diante de sintomas, de enfermidades, de doença, de dores, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aceitar de bom grado? Não, nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos pegar a palavra e confrontar essa circunstância com a palavra. Porque a palavra diz que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Então, diante de um diagnóstico ou diante de sintomas que são reais, irmãos, nós não negamos a existência de um problema, mas nós confrontamos o problema, seja ele qual for, com a própria palavra de Deus. Porque a mesma palavra que cria realidades, ela transforma realidades existentes. Amém? Então, nós temos uma palavra, irmãos, que ela é viva e ela é eficaz. Amém? Ela é viva e ela é eficaz. Por essa palavra, os mundos foram criados. As galáxias que você nem sabe que existem, elas foram criadas pela palavra de Deus, irmãos. Aí eu te pergunto, o que é que essa palavra de Deus não é capaz de criar? O que é que essa palavra não é capaz de transformar? Realidades, irmãos, que hoje estão, entre aspas, sem solução, pela palavra ela será totalmente transformada. Amém? Nós não podemos, irmãos, olhar para a palavra apenas como um livro poético, apenas como uma história bonita e bem elaborada, porque de fato a palavra não é só isso. A palavra é linda, ela é harmônica, ela é perfeita, ela é sincronizada, mas a palavra carrega em si o poder de Deus, o poder criativo de Deus está na palavra. Eu te desafio a ler a palavra todos os dias, durante uma semana, e você vai ver como serão os seus dias. Eu vou te dar uma dica que você não vai seguir, porque você não é besta, mas fique uma semana sem ler a palavra e você vai ver como serão os seus dias. Você vai ver a diferença gritante que é o tempo que você está conectado com a palavra e os dias que você deixa de estar conectado. Você vai ver a diferença, mas não siga essa dica, não. Não fique um dia sequer sem ler a palavra, sem meditar na palavra, sem se alimentar da palavra. Não fique um dia sequer, porque a nossa vida, irmãos, ela depende dessa palavra. Quando o chão se abre na nossa frente, por assim dizer, quando acontece uma circunstância muito grande que está além das suas forças naturais, é essa palavra que vai nos sustentar. Não há em que se agarrar, mas a palavra estará lá, pronta para te socorrer, pronta para te sustentar, em toda e qualquer situação. Amém? A palavra de Deus, ela é poderosa para criar realidades e para mudar realidades. Ela transforma realidades, situações adversas, em situações favoráveis, irmãos. Aleluia! Nós temos a palavra que criou todas as coisas. Nós temos o Deus da palavra. Nós estamos em aliança, irmãos, com um Deus que Ele é poderoso para fazer não somente o que nós precisamos, não somente o que nós cremos, não somente o que nós falamos, mas infinitamente mais do que tudo o que pedimos, o que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Se Ele fizesse, irmãos, apenas e somente o que nós declaramos, o que nós cremos, o que nós confessamos, já era coisa demais, mas Ele faz infinitamente mais. Infinitamente mais. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, amém? A palavra de Deus, ela é suficiente para mudar o que precisa ser mudado, para ajustar o que precisa ser ajustado e para criar o que precisa ser criado. Amém? Abra, por favor, em Lucas, no capítulo 5.
Irmãos, enquanto nós consideramos essa palavra, enquanto nós exaltamos essa palavra, irmãos, ela trabalha ao nosso favor, amém? Ela realiza coisas ao nosso favor. Lucas, no capítulo 5, é um texto bastante conhecido de nós, é um texto que fala muito comigo, sempre falou muito, e você sabe que um texto que falou muito com você ontem, amanhã ele pode falar mais ainda, porque o seu nível de revelação cresceu, o seu nível de compreensão aumentou, e cada dia que você lê a mesma passagem, coisas novas são derramadas no seu coração, coisas novas são edificadas dentro do seu espírito, amém? Olha aí, Lucas 5:1, aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, diga, mas, irmãos, isso muda tudo, amém? Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Nós vemos aqui uma passagem, irmãos, que ela é muito conhecida, né? Muitos admiram, mas nós podemos perceber aqui que Jesus, ele estava ali precisando liberar a palavra sobre o povo, só que estava desconfortável para ele, então ele precisou de um palanque, ele precisou se afastar um pouco do povo, ele pegou um barco emprestado e ele foi pregar a palavra, e ao terminar de pregar a palavra, irmãos, ele deu para Pedro e os companheiros de Pedro um comando, uma orientação, uma instrução, uma direção, seja lá como você quiser definir. Ele deu uma orientação que ela não era muito peculiar para aquele momento, ela não era a mais adequada para o momento do dia, amém? Porque não era necessariamente o momento ideal para se pescar. E ele estava falando com homens experientes, homens profissionais na pescaria, ele não estava falando com alguém que tirou um final de semana para ir relaxar na beira do rio, na beira do mar. Ele estava falando com homens que viviam da pesca. Homens profissionais, homens empreendedores, empresários do ramo da pescaria, irmãos. Ele estava falando com quem entendia provavelmente mais de pescaria do que ele. Só que Pedro argumentou, Pedro disse: mestre, nós já demos o nosso melhor. Nós pescamos no melhor horário, como de costume. Nós sabemos o melhor horário de pescar. Nós sabemos o melhor horário de apanhar peixes no mar. Nós temos experiência nesse negócio. Nós sabemos também que nesse horário que você está dizendo para lançar as redes, é improvável que dê certo, é improvável que funcione, mas quem está falando é o mestre. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Veja que Pedro, ele fez alguma coisa com a palavra que Jesus liberou, amém? Ele se submeteu à palavra. Ele colocou essa palavra em prática, porque Jesus disse: lançai as vossas redes para pescar. Se Pedro apenas tivesse ouvido esse comando e não feito nada, nada teria acontecido. Porque, irmãos, de fato, quem trabalhou a noite inteira, como ele argumentou, estava cansado, provavelmente decepcionado, porque eu não sei se você já teve a experiência infeliz de trabalhar um dia todo e não produzir nada. Talvez alguns sim, talvez outros não, mas se você já teve a experiência de trabalhar o dia todo e não produzir nada, é frustrante ou não, irmãos? Quem sai para realizar algo e não consegue êxito, que fica feliz? Fica realizado? É frustrante, irmãos. E esses homens, eles estavam cansados, estavam frustrados, eles queriam, tudo que eles queriam agora era ir para casa, tomar um bom banho, descansar, para na noite seguinte voltar a pescar. Mas eles tomaram uma decisão, eles falaram: mas sob a tua palavra, diante das impossibilidades, diante da improbabilidade, diante do quadro contrário, nós vamos nos submeter à tua palavra, nós vamos lançar as redes. Irmãos, nós sabemos o restante da história.
Nós sabemos que a maior pescaria que esses homens profissionais obtiveram foi exatamente essa pescaria. Eles pegaram tamanha quantidade de peixes, irmãos, que encheram os 2 barcos ao ponto de quase tombarem os barcos, eles pedirem ajuda para arrastarem esses barcos cheios de peixe para a praia, irmãos. Só que tem um detalhe: a maior pescaria da vida desses homens não se tornou maior do que Jesus para eles, porque essa pescaria fenomenal foi o fim da carreira de pescadores deles. Que coisa tremenda, irmãos. Perdeu o sentido, porque a Bíblia diz que eles nem foram ao mercado, nem foram aos clientes deles vender esses peixes. A Bíblia diz que eles arrastaram barco, rede para a areia e, abandonando tudo, seguiram a Jesus. Amém? Seguiram a Jesus, irmãos. Pescaria agora não fazia muito sentido para eles. Eles agora tinham encontrado o mestre, aquele que os levaria para um outro patamar de vida, para um outro nível de vida, aquele que os colocaria dentro do verdadeiro propósito. Irmãos, quando nós nos aliançamos com Jesus, nós estamos entrando dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Que coisa maravilhosa, irmãos. A pescaria poderia ter deslumbrado esses homens e eles ficado até, de certa forma, agradecidos a Jesus. E eles procurado, talvez, maneiras de pescar mais naquele determinado horário, mas eles abandonaram a carreira de pescadores profissionais, irmãos. Eles encerraram a parceria deles, porque eles eram sócios, e a pescaria agora já não fazia mais sentido para eles, porque eles tinham encontrado alguém que era maior do que uma grande pescaria. Eu quero te perguntar nessa noite, você tem Jesus no seu coração? Irmãos, Jesus ele é maior do que o que nós precisamos, amém? Nós sabemos que temos demandas, temos necessidades, nós temos coisas a resolver, circunstâncias a lidar, mas deixa eu te falar uma coisa, não deixe que nada, nem bom e nem ruim, tome o lugar de Jesus na sua vida. Não deixe que nada se torne tão importante para você, que você perca Jesus de vista, amém? Jesus é a maior riqueza, irmãos. Ainda que prosperemos, e é bíblico e é bênção, irmãos, Deus quer que prosperemos e prosperemos muito, como a Márcia estava orando hoje, pelo Wesley e pela Cleidiane. Pronto, eu esqueci, aí eu falo o nome total, Cleidiane. E declarando sobre a vida deles muita prosperidade, irmãos, isso é de Deus, amém? Mas há um propósito na prosperidade segundo Deus. O propósito de Deus para a prosperidade dos seus filhos é que o reino avance, é que o reino receba dessa prosperidade e continue avançando, expandindo, amém? Então, irmãos, se nós não deixarmos coisas tomarem o lugar de Jesus, a gente vai estar em um lugar de segurança, amém? Porque esse texto ele é muito impactante, mas os resultados que a palavra pode produzir na nossa vida, quando nós nos submetemos a ela, irmãos, esses resultados, eles nunca se tornarão maiores do que a palavra. Amém? Nós não podemos correr o risco de soltar a palavra porque as coisas agora estão favoráveis, porque a própria palavra mudou uma realidade que era contrária e agora está favorável. Nós não podemos abrir mão da palavra, irmãos, nós não podemos viver sem essa palavra. A nossa vida depende dessa palavra. Amém? Quando tudo falhar, irmãos, quando tudo falhar, quando nada der certo, você tem uma âncora a qual você pode se agarrar. E essa âncora, ela não vai te deixar à deriva. Amém? Essa âncora não vai te deixar à deriva. Deus não vai te deixar sem respostas. Deus não vai te deixar sem respostas. Ainda que tudo fale no natural, mas há um Deus, irmãos, que Ele está acima do natural. Há um Deus que move pessoas, move situações, cria coisas novas para te favorecer. Cria novos caminhos para você trilhar. Esteja aberto para o novo de Deus, amém? Esteja pronto para ser surpreendido por Deus. Aleluia, glória a Deus. Esses homens pescavam, irmãos, por profissão. Fizeram a maior pescaria da vida deles, mas eles nem fizeram questão de tantos peixes, eles não fizeram questão de vender esses peixes, eles agora tinham um mestre para seguir. Amém.
Eles agora tinham um mestre para seguir. Mas por que eles tiveram esse resultado extraordinário? Porque eles fizeram alguma coisa com a palavra que Jesus liberou sobre eles. Eles agiram à altura da palavra. Eles pegaram a palavra como verdade, como autoridade final. E porque eles fizeram isso, o resultado veio. Mas antes do resultado, irmãos, nós precisamos agarrar a palavra com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e nos apegar a ela de maneira tal que nenhum vendaval vai tirá-la de nós e nem nos tirar dela. Amém? Abra, por favor, em Lucas, no capítulo 7. Estava meditando sobre essas verdades, irmãos, e quanto mais nós meditamos sobre essas verdades, mais nós aprendemos, amém? Mais nós aprendemos a confiar na palavra, porque ela é poderosa, irmãos. Essa palavra, ela é viva e ela é eficaz, amém? Essa palavra muda tudo, faz toda a diferença. Aleluia, glória a Deus. Lucas, no capítulo 7, o verso 1 diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, os anciãos, no caso, chegando a Jesus, com instância ou insistência, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa do centurião, enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir até você. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Irmãos, que nível de confiança em Jesus. Apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz ficará curado. Havia uma circunstância, irmãos. Havia um servo, certamente um servo fiel, porque um servo que dá problema, o chefe não vai fazer muita coisa por ele, mas esse centurião, ele se moveu em benefício desse servo, porque era um bom servo. Havia um risco de morte. A morte estava mais real para aquele servo do que a própria vida. E ele ouviu falar de Jesus e enviou anciãos para pedir a Jesus que descesse até a casa dele. Quando Jesus já estava chegando, ele agora toma uma decisão de... Ele entendeu que ele não era digno de receber Jesus, até mesmo não se sentiu digno de ir até Jesus, mas ele falou algo, irmãos, que impactou o próprio Jesus. Ele disse: apenas manda com uma palavra. Apenas manda com uma palavra e o meu rapaz ficará curado. Irmãos, essa fala desse homem, esse nível de confiança dele na palavra de Jesus, causou admiração no próprio Jesus. Porque se você continuar lendo o texto, Jesus vai dizer: nem mesmo em Jerusalém eu vi fé como essa, nem mesmo em Jerusalém. E a Bíblia diz que quando os anciãos voltaram, irmãos, eles chegaram lá e o rapaz estava de fato curado. Mas por que o rapaz estava curado? Porque o centurião, ele creu na palavra de Jesus. Porque ele mesmo disse: manda apenas com uma palavra. Não precisa nem ir na minha casa, eu não sou digno de receber na minha casa. Não precisa nem impor as mãos sobre ele, apenas libera a palavra. Irmãos, uma palavra liberada sobre a nossa vida resolve tudo. Uma palavra liberada da parte de Deus sobre a nossa vida resolve tudo. Talvez você possa olhar ao seu redor e você não ter muito em que se apegar. Mas se você tem uma palavra de Deus, você tem o suficiente. Se você se agarrar às promessas de Deus para a sua vida, tudo vai acontecer. Porque tudo que Deus falou vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. E deixa eu te falar um negócio, irmãos. Circunstâncias momentâneas não podem nos definir. Amém? Situações momentâneas não podem nos definir. Porque as circunstâncias, irmãos, se o nosso foco estiver nelas, fatalmente elas vão nos tirar da palavra. Mas se o nosso foco estiver na palavra,
a circunstância vai ter que ir embora. Ela vai ter que mudar de endereço. Na nossa vida não é endereço para a circunstância morar. Ela pode até passar, mas não pode permanecer. Não pode permanecer e não vai permanecer. Irmãos, a palavra muda tudo, amém? Olha a consciência desse centurião. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Manda com uma palavra. O nível de confiança, irmãos. A firmeza desse homem. Ele disse, a palavra é suficiente. Não precisa nem ir lá. E diante da palavra de Deus, irmãos, quando há de um lado a palavra de Deus e do outro lado a circunstância, eis um grande desafio. Onde é que nós vamos colocar o nosso foco? Essa é a pergunta que não quer calar. Onde é que vamos colocar o nosso foco? A palavra está aqui, a circunstância está aqui, e a circunstância tem uma voz, sim ou não? Sim ou não? Ela diz, você precisa me resolver. Eu sei te pressionar. A circunstância fala bem assim, eu sei te pressionar. Dê seus pulos, sim ou não? Mas a palavra diz, tudo é possível ao que crê. A palavra diz que pela fé nós entendemos que foi o universo, ou foram os mundos criados pela palavra de Deus. E a quem nós vamos dar crédito? Irmãos, a circunstância pode parecer mais real, porque ela está ali. Você está tendo que lidar com ela. Pode parecer, mas ela não é mais real do que a palavra de Deus. Você pode não ver necessariamente o poder de Deus. Você pode não ver necessariamente o trabalhar de Deus em seu favor, com seus olhos naturais. Mas se você decidir, como esse centurião, como Pedro lá no barco decidiu lançar as redes sob a palavra de Deus, o resultado ele fatalmente virá. É inevitável que o resultado apareça, irmãos. Sob a tua palavra eu lançarei as redes. Manda com uma palavra e o meu rapaz ficará curado. É esse tipo, irmãos, de atitude que faz a diferença entre o sucesso em Deus e entre o fracasso. E como eu já disse, circunstâncias momentâneas não nos definem, irmãos. O que nos define é a palavra de Deus. O que nos define é a palavra de Deus. E esse negócio de crer na palavra de Deus, irmãos, isso é desde que o mundo é mundo. E quem decidiu crer, obteve resultados. Quem não creu, ficou sem os resultados. Porém, a palavra ela é capaz de produzir resultados. O que faz a diferença não é o quanto a palavra pode, mas é o quanto nós cremos. É o quanto nós ficamos firmes nela. Como diz o pessoal, o barco está balançando, mas você está firme. Amém? A situação está gritante, está urgente. O servo do centurião estava perto de morrer, irmãos, porque ele estava com um problema gravíssimo. Mas esse centurião, ele teve uma atitude que mudou aquele quadro. Qual tem sido, irmãos, a nossa atitude diante das circunstâncias? A nossa atitude diante da palavra? Em quem nós temos colocado o nosso foco? Em que nós temos acreditado mais? Na palavra ou nas circunstâncias? Vamos lá em 2 Reis, no capítulo 4, irmãos, porque é no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança, como você preferir. Mas é a palavra de Deus, amém? É a palavra de Deus. E quem sabe que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente? Porque às vezes, irmãos, nós pensamos que temos tão pouco que não vai dar para fazer nada, né? Mas deixa eu te falar um negócio. Se você tiver uma inspiração de Deus, somente uma inspiração de Deus, pode mudar qualquer quadro. Talvez você tenha algo palpável, que você julgue muito pequeno ou mínimo demais para fazer alguma coisa na sua vida. E talvez você não tenha nem algo palpável, você só tem uma inspiração. E essa inspiração, irmãos, misturada com a palavra de Deus, dá a receita perfeita.
A inspiração de Deus em você, misturado com a palavra, e com a atitude sua para com a palavra, dá a receita perfeita que muda qualquer quadro, que muda qualquer realidade. Amém? 2 Reis, no capítulo 4, quantos já estão lá? Mas espero que eu também chego. 2 Reis, capítulo 4. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é bom e nada pode nos parar. Nada vai nos parar. Diz assim, capítulo 4, verso 1 de 2 Reis. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Era pouco ou não, gente? Fala sério. Uma dívida que ela estava prestes a ter que pagar com a perda dos 2 filhos. Era uma grande dívida. Amém? Era um acordo firmado que precisava ser honrado. Ao quadro dessa mulher, era um quadro, naturalmente falando, irreversível. Até que chega a palavra de Deus e reverte tudo. Amém? Até que chega a palavra de Deus e nós cremos nela e ela reverte todo e qualquer quadro. Olha o que essa mulher diz, irmãos. Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Irmãos, imagina esse quadro. Imagina o tamanho do problema que essa mulher se encontrava. Viúva, e nós sabemos que uma viúva naqueles tempos não tinha crédito nenhum diante da sociedade. A palavra que o marido dela tinha empenhado, tinha deixado para ela um grande compromisso ao qual ela não tinha os recursos para honrar. Ela estava prestes a perder os 2 filhos, que seriam talvez a expectativa de sustento dela, os filhos trabalharem para sustentá-la. Agora ela perde os 2 filhos, perdeu a perspectiva total. Ela não tinha nada além de uma botija de azeite. Assim, para quem estava com uma dívida tamanha, uma botija de azeite não significava muita coisa mesmo, não. Tanto é que ela falou para o profeta: a tua serva não tem nada, só uma botija de azeite. Irmãos, o quadro aqui, ele era muito contrário. Mas Eliseu deu para ela um comando. E qual foi o comando? Peça vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias e não poucas. Irmãos, ela poderia estar tão paralisada com esse problema que ela não tivesse nem o ímpeto de pedir essas vasilhas. Ela poderia estar tão envolvida com o tamanho do problema que ela nem tivesse ânimo para sair de casa e pedir essas vasilhas. Ela poderia argumentar com o profeta: mas profeta, olha, eu nem conheço bem esses vizinhos aí, profeta, eu vou pedir vasilhas para eles, eu nem tenho muito relacionamento com eles. Sabe, a gente só se vê e se conhece de oi, bom dia, boa noite, boa tarde, no máximo. Irmãos, nós temos a capacidade de maximizar o problema ou temos a capacidade de maximizar o poder de Deus. Agora, quando nós maximizamos o problema, nós minimizamos o poder de Deus. E quando nós maximizamos o poder de Deus, nós minimizamos os problemas. Essa mulher, ela não ficou argumentando, irmãos, porque certamente Eliseu sabia que a situação dela era gravíssima. Nela mesma, ela não tinha a condição de reverter aquele quadro.
Mas, irmãos, não importa o tamanho do problema, não importa a gravidade do quadro, o que importa é você receber a palavra, crer na palavra e agir à altura da palavra. Olha o que essa mulher fez, irmãos. Ela seguiu exatamente o que Eliseu tinha dito. Peça vasilhas aos vizinhos. E não peça poucas, não. Peça muitas. E o detalhe interessante, irmãos, é que ela pediu o tanto de vasilha que eles conseguiram juntar. E enquanto não encheu a última vasilha, o azeite não parou de jorrar. Só que tem um detalhe. Eliseu disse assim: vai, vende o azeite, paga os teus credores, e você e seus filhos agora vivam do resto. Meu Deus. Eu citei aqui Efésios 3:20, quem se lembra? O que diz Efésios 3:20 mesmo? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha, irmãos, logo adiante o verso 7 diz assim: então foi ela e fez saber ao homem de Deus, ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, ela não precisou nem ficar com a maior parte. A maior parte ela vendeu, resolveu o problema. E agora ela e os filhos tinham sustento, irmãos, para o tempo que eles precisassem. Agora, a situação dela era confortável? Não. Era favorável? Não. Era um problema aos olhos dela irreversível? Sim. Só que ela tomou uma atitude, uma decisão, irmãos. Quando ela recebeu a palavra de Eliseu, ela fez exatamente o que ele disse. Ela não ficou tentando convencê-lo de que o problema era grave demais para ela fazer alguma coisa. Ela não ficou tentando convencê-lo de que o que ela tinha era pouco demais. Ela seguiu a orientação. Ela seguiu o comando do profeta. E quando ela seguiu a palavra do profeta, que o profeta falava da parte de Deus, o resultado veio. Mas eu disse, se não fizermos nada com a palavra nada fará por nós. Pedro, diante do comando de Jesus, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Quase meio-dia, irmãos, não dava certo. Naturalmente falando, era loucura. Mas é isso que pega todo mundo no contrapé, irmãos. Naturalmente falando, não dá. Mas porque a palavra de Deus diz, dá. Porque Deus diz, dá. Porque Deus diz, dá. Tem uma música que eles cantaram aqui domingo passado. Eu até esqueci, mas eu sei que no final ela diz que você disse, eu acredito, você disse, está feito. Sim ou não? Independente do quadro, irmãos. Independente do tamanho da circunstância. Meu Deus, o que eu tenho na minha conta, rapaz, não paga nem um juro. É pouco demais. Aí é que está. Onde estão os nossos olhos, irmãos? Rapaz, em mim mesmo eu não tenho os recursos, mas eu tenho um Deus capaz de me surpreender. Irmãos, só que tem uma coisa, quando nós confiamos em Deus ao ponto de descansarmos nele, irmãos, quando no meio do furacão você está em paz e a alegria incomoda o incrédulo, sabia disso? E sabia que dentro da igreja tem incrédulo? Tem. Rapaz, mas a pessoa está numa circunstância medonha e está tranquila, está relax, irmão. Se nós confiamos em Deus, nós entramos no descanso. Amém? Só que o seu descanso em Deus vai incomodar muita gente. Não estou falando de gente ímpia, não. Estou falando de gente que caminha talvez com você mesmo. Se incomoda, mas deixa eu te falar. Ainda que fiquem incomodados com você, mas continue crendo na palavra.
Continue crendo na palavra. Muitas vezes os maiores críticos da nossa fé, eles se levantam dentro da nossa própria casa. Eu passei por isso, a Márcia não diferente, e acredito eu que a maioria de nós, aqueles que não nasceram em um lar cristão, passaram e talvez ainda passam por isso. Mas um belo dia, irmãos, porque você permaneceu na palavra, aqueles seus críticos, eles vão pedir ajuda a você. Sabe por quê? Porque você tem a resposta que eles precisam. É normal, não se preocupe, não fique chateado, não manda descer fogo do céu para matar ninguém, não. É normal as pessoas se incomodarem com o seu nível de fé, mas se o seu nível de fé está incomodando as pessoas, pode ser que você esteja em um bom nível de fé. E não baixe a guarda, não deixe esse nível cair. Irmãos, essa passagem dessa viúva, irmãos, ela fala muito com a gente. Porque ela não tinha a resposta, ela não tinha a solução, ela não tinha os recursos. O que ela tinha, ela mesma chamava de nada. A tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Irmãos, foi o suficiente para solucionar o problema dela e para garantir o futuro de prosperidade dela. Amém? Pedro, diante da impossibilidade de pegar peixes naquele horário do dia, ele lançou as redes sob a palavra de Jesus. O centurião disse: não precisa, Jesus, nem ir até a minha casa, apenas lança ou manda com uma palavra e o meu rapaz ficará curado. Eu queria ir com você numa última passagem, que é João capítulo 4. Quantos estão recebendo alguma coisa hoje? Irmãos, nós tendo a palavra, nós temos tudo. Eu conheço um casal, eles hoje moram lá em Leiria. Eles moram em Leiria, e hoje o pastor Gleison, irmãos, hoje ele é o supervisor do Ministério Verbo da Vida na Europa, mas ele é de Minas Gerais também, a Marina de Minas Gerais, e eles tinham uma direção de Deus muito clara diante deles para irem para o Reino Unido e estabelecerem um trabalho lá, ministerial. Só que eles não tinham recursos suficientes. E tudo que saía da boca daquele jovem rapaz, que muitos achavam que ele era apenas um jovem muito empolgado, porque estava agora tendo contato com a palavra da fé. Muitos achavam que ele era muito empolgado, né? Rapaz, mas está muito empolgado, hein? Não é bem assim, não. E tudo que ele falava: rapaz, o recurso eu não tenho, mas eu tenho uma palavra de Deus. E por causa dessa palavra de Deus, nós vamos. Irmãos, resumindo a história, eles foram para o Reino Unido, estabeleceram um trabalho maravilhoso lá, ao ponto de alcançar muita gente ali em Londres, o primeiro trabalho deles. E matutos, Gleice é matuto mesmo, é um cara simples todo, mas ousado todo também. O primeiro camarada que eu vi pregando, lá no sul de Minas, e um senhor que andava de muleta, tinha a rótula do joelho quebrada, não podia nem apoiar sobre aquela perna durante a pregação do Gleison, irmãos. Essa palavra que nós temos aqui, aquele homem soltou aquela muleta e nunca mais andou de muleta. E fez cirurgia? Não, irmãos, apenas creu na palavra de Deus. E esse Gleison falava: eu tenho uma palavra de Deus, tudo que eu tenho é uma palavra de Deus, e nós vamos para o Reino Unido. E o Gleison hoje, irmãos, ele é o supervisor da Europa, do Verbo da Vida. Só que há talvez 6 meses aproximadamente, passou um tufão, um furacão, alguma coisa lá em Leiria, na cidade que eles moram, que arrancou tudo da igreja deles, o telhado, arrancou tudo que você imaginar. E agora, diante daquele caos, o Gleison, daquele jeito dele, bem peculiar, mineiro todo, ele falou: agora eu nem quero mais esse prédio, eu quero é o prédio próprio. Nem quero mais reformar. Irmãos, o vendaval destruiu tudo. A base do Ministério Verbo da Vida na Europa, que a supervisão funciona a partir, é lá em Leiria. Agora passa um vendaval enviado por Satanás, arranca tudo, e eles agora perdem tudo, eles dando agora suporte para as famílias da igreja,
E agora ele não estava crendo para recursos para reformar mais aquele prédio. Não quero mais esse aqui, eu quero um prédio que, se vier o tufão que for, vai ficar de pé. E acompanhe a história deles lá que você vai entender do que eu estou falando. Agora eu não quero mais dinheiro para reformar, eu quero dinheiro para comprar o prédio do lado. Porque já tinha tido algumas conversas e o prédio do lado, irmãos, era um prédio que foi construído com a estrutura para suportar grandes tempestades, tufão, essas coisas aí. Ele disse, pois é isso que eu quero. E foram negociando, e moral da história está tudo resolvido, amém? Mas ele tinha um problema para resolver. Mas lá em Belo Horizonte, ele só tinha uma palavra de Deus, e sob aquela palavra ele caminhou, irmãos. Amém? Não começou com esse nível de fé que ele está hoje. Começou com a decisão de pegar a palavra, crer nela e agir à altura dela. Amém? Eu não esqueci que eu falei para você abrir em João 4, não. Fique tranquilo, a gente vai chegar lá. Mas a gente precisa trazer alguma coisa prática que alguém normal como eu e você faz, porque isso aí diz para nós também podemos. Se deu certo com ele, dá certo comigo. Se funciona para ele, funciona para mim, porque a palavra é a mesma. Amém? Então, esse nível de fé, irmãos, crendo na palavra que nós temos, tudo vai se resolver. O que precisa ser construído vai ser construído, o que precisa ser desconstruído vai ser desconstruído, mas vai funcionar, tudo vai acontecer a partir da palavra, irmãos. Amém? Eu falo, às vezes, desse testemunho do Gleison, porque, irmãos, quando a gente começou em Belo Horizonte, era pouca gente demais para crer em coisas tão grandes. Meu Deus do céu, que jovens empolgados. Eles falam que a gente é empolgado, mas se você não tiver empolgação com a palavra, você vai ter empolgação com o quê, meu amigo? Rapaz, eu me lembro que uma vez, até a igreja daqui também passou por isso, uns enviados de Satanás roubaram a fiação da igreja lá em Belo Horizonte. No começo, gente, meu Deus do céu, comprar um rolo de fio de eletricidade era um desafio tão grande, você não tem ideia. Começo da igreja, e os endemoniados foram lá, roubaram os cabos da igreja. E me lembro que Gleison, a gente chegou para um culto de oração, era pouquinha gente, e o Gleison resolveu ordenar que a luz voltasse, mas a luz não voltou, irmãos. Não voltou, mas aí você pergunta, vocês fizeram culto? Fizemos o culto. Assim, ligamos um farol de um carro lá, até um Fiat Uno que ele tinha na época, na frente lá do prédio, e fizemos o culto de oração lá. Gente, circunstâncias não podem nos parar, viu, gente? E às vezes você vai declarar, o quadro natural não vai mudar naquele momento, mas você vai fazer o que você tem que fazer. E ponto final. É uma decisão. Então, esse Gleison aí, ele declarou e a luz não voltou, mas fomos para o sul de Minas, ele pregou e o cara foi curado. Amém? Vai acontecer com todo mundo. Às vezes você vai orar por um enfermo e no outro dia ele vai morrer. Acontece, meu amigo. Sim ou não? Pode rir, Marcelo, mas acontece, não fica condenado não, meu amigo. Mas vai chegar o dia que você vai ressuscitar um defunto. Porque você não duvidou, porque você decidiu continuar crendo. Porque tem gente que na primeira declaração que faz e o quadro não muda, ele já abre mão da palavra, ele já desanima, ele fala, isso não funciona não. Só funciona para alguns, não funciona para todos que decidem, amém? Então, se você orar por alguém, né, e o resultado não sair como você estava desejando, fique em paz, a palavra não deixou de ser verdadeira, não. E tem muita gente que desistiu da trajetória em Deus porque a primeira experiência não foi positiva. Imagina, rapaz, o Gleison orando, declarando lá para a luz, ordenando que a luz voltasse, não voltou, a gente fez culto no escuro praticamente, e aí na experiência seguinte, ele orou para um homem que tinha a rótula do joelho quebrada, e o homem foi instantaneamente curado, irmãos. E hoje ele está fazendo o que está fazendo na Europa, então continue firme, amém? Se você teve alguma experiência negativa, né, se você orou e não fluiu ali na hora, continue orando. Continue impondo as mãos, vai acontecer, vai funcionar, amém? E vamos lá, em João 4, 46, diz assim, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho,
que estava à morte, estava muito doente. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, você não está entendendo, desce antes que o menino morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Que homem insensível esse homem chamado Jesus. Porque o homem implorando: Senhor, venha, socorra o meu filho antes que meu filho morra. E Jesus agora confrontando o camarada: rapaz, se você não vê sinais e maravilhas, de modo nenhum você vai crer, né, rapaz? Que coisa, hein? E o homem ainda retruca: Jesus, você não está entendendo, vem antes que o menino morra. E Jesus: eu não vou não, rapaz, mas vai, teu filho vive. E o que o homem fez, irmãos? Ele ficou chateado com Jesus? Não. Ele fez a coisa mais simples que qualquer um pode fazer: vai, o teu filho vive. A Bíblia diz que o homem creu, diga, ele creu. Ele creu na palavra de Jesus, irmãos, e ele foi certo de que ele chegaria em casa e o filho dele estaria curado. E foi o que aconteceu. Mas quando Jesus disse, ele fez algo, ele creu e agiu à altura. A palavra tem poder ou não? Ela funciona ou não? Ela produz resultados ou não? E o que faz a diferença, irmãos, é a nossa atitude para com a palavra. Vai, o teu filho vive. Vai, o teu filho vive. Mas só isso, Jesus? Eu pensei que você fosse mais interessado, rapaz. Eu pensei que você fosse mais sensível. Eu pensei que você fosse mais humano. Não, ele não estava nem aí, não estava pensando, não, ele estava crendo. Tem gente que pensa demais. E João Grilo já dizia: todo pensa é torto. Falei grego para alguns aí, né? João Grilo é aquele personagem do Alto da Compadecida, gente, que diz que todo pensamento é confuso, todo penso é torto. Foi isso que ele disse lá. Todo pensamento é confuso às vezes. Mas esse homem, ele não ficou preso aos pensamentos dele, se Jesus estava sendo insensível, se Jesus o confrontou na hora que ele pediu socorro, né, que ele deu uma pressionada em Jesus. Jesus, você não está entendendo, vai antes que o menino morra. E Jesus: eu não vou não, rapaz, vai que o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus. E quando ele estava indo, os servos da casa dele estavam vindo de encontro a ele e disseram para ele: rapaz, o menino melhorou. E ele perguntou: que horas? Mais ou menos 1h30. Foi exatamente na hora que Jesus disse. Na hora que Jesus disse, a palavra produziu o resultado e o homem provou do milagre. Amém? Então, se nós temos uma palavra de Deus, nós temos tudo, irmãos. Se nós temos uma palavra de Deus, nós temos tudo. A palavra não só cria, mas ela também muda quadros. Pensa um pouquinho sobre essa mulher lá do servo do profeta lá, que tinha morrido. Pensa nessa mulher, no caos que estava a vida dela, na situação que ela se encontrava, irmãos. Ela não tinha perspectiva nenhuma. O que ela sabia é que o credor estava chegando para levar os 2 filhos dela, irmãos. O quadro era o quê? Irreversível. Mas irreversível é uma palavra que não existe no vocabulário celestial. Amém? Pode ser irreversível para o natural, para a ciência, para a matemática, para o que for, mas para Deus não é. Amém? Pessoal da música, vocês poderiam vir aqui, por favor? Será que a gente pode fazer essa música que foi feita domingo passado? Foi Davidson que cantou? Foi a Cátia, né? Mas você canta ela, não canta? Canta, ele canta. Não, ele está gripado. Não, mas vai cantar. Vai dar certo. Que dizem que os montes ficarão e que o mar não se abrirá, mas não conhecem o nosso Deus. No seu nome há poder. Ele tem todo o poder. Agora eu não sei quem vai cantar, se é David, se é Cássia, eu sei que nós vamos cantar junto. Amém? Flua, irmãos, flua.
Sabe por quê? Porque às vezes, a Cássia está falando aqui que eu pego eles desprevenidos, eles estão sempre prevenidos. Eles estão ligados. Irmãos, talvez possa parecer simples demais chegar aqui e dizer que a palavra funciona, mas pode ser tudo que nós precisamos ouvir e pegar firme nessa afirmação, irmãos, e quadros vão mudar, em nome de Jesus. O mesmo que abriu o mar, o mesmo que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, a Bíblia diz que ele sustenta todas as coisas que ele criou pela palavra do poder dele também. Ele não só criou, mas ele sustenta, amém? Irmãos, diante de quadros adversos, diante de pressões, diante de circunstâncias, uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, um momento adverso não nos define. O que nos define é a palavra de Deus. Se aquela mulher viúva, se ela fosse ser definida pelo momento que ela estava passando, irmãos, como eu disse, ela não teria forças nem para ir na vizinhança pedir vasilhas. Ela não teria feito nada, não teria agido à altura da palavra do profeta, mas ela não estava aceitando aquela situação defini-la. E eu te afirmo que se nós tomarmos uma decisão firmes no Senhor, de não nos deixar ser definidos pelas circunstâncias, tudo que Deus falou vai acontecer em nome de Jesus. Vamos celebrar ao Senhor, amém?